Olá, boa tarde. Hoje no Papo de Universitários na UNEB estaremos conversando sobre a construção da identidade brasileira a partir do texto Políticos e Negros no Brasil, de Maria das Graças de Andrade Leal. Eu me chamo Eduarda Miranda e sou estudante de Pedagogia na UNEB. Olá, boa tarde. Meu nome é Vivian, eu sou estudante de Pedagogia na UNEB, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse texto e, na verdade, eu acredito que a gente pode pensar, né, a partir do quanto a raça e a nacionalidade elas estavam atreladas em quase tudo o que achamos dessa questão do ideal de civilização, que eles tanto se relatavam no texto, não é mesmo, Amanda? Boa tarde a todos. Eu sou Amanda Silva, estudante de Pedagogia, estou no 5º semestre. Exatamente, Vivian, respondendo a isso que você perguntou, eu creio que podemos relembrar do momento, né, em que eles tentaram destruir a cultura dos povos africanos, onde eles proibiam, reprimiam muitos movimentos culturais, né, a exemplo do candomblé, da capoeira, né, e dos cultos que eles faziam nesse momento de lazer, né, que eles achavam que poderia ser lazer. Quer dizer, eles não poderiam ser o que eram. Então, seria esse um dos motivos para relembrar ainda mais essa questão desses ideais de civilização na construção da identidade brasileira, porque muitos sofreram por isso. Realmente, Amanda, então agora faz todo sentido, né? Então, do quão absurdos eram, né, esses motivos pelos quais eles causavam essas demolições e interdições no território brasileiro, que é até citado lá na página 24 do texto. E a favor justamente das elites, porque eles estavam por trás disso, querendo ou não. Boa tarde, eu me chamo Júlia, e isso mesmo, Eduarda, justamente, né? Na verdade, eles queriam fazer uma nova civilização, que fosse um modelo a ser seguido, um modelo europeu, apagando histórias, né, até desses povos que permaneceram neste lugar. Então, por exemplo, as pessoas que eram vistas como pobres, pessoas negras e afins, não faziam parte dessa nova sociedade. Eles literalmente apagavam as narrativas, costumes desses povos, com o propósito mesmo de ser um padrão de civilização, né? Um padrão também voltado também na questão da urbanização. Então, Julie, quer dizer que é mais uma afirmação, né, de que esses povos negros eles estavam sendo perseguidos? Sim, Vivian. Em vários momentos foram perseguidos por conta dessa atualização que os europeus tinham, né? Por assim dizer. Então, eles não enxergavam o que era bárbaro. Frente aos seus, eles tentaram e conseguiram em vários momentos suprir, né, e afastar e esconder essa cultura. Pois bem, Amanda, na verdade, até hoje nós somos perseguidos, não é mesmo? E essa questão toda de apagamento e perseguição, nós podemos ligar também isso ao branqueamento. Aqui no Brasil foi mais ou menos no século XIX, no ano de 1970, né? Então, essa ideologia eram baseadas nas ideias do darwinismo, que é como uma sociedade, um tipo de sociedade, fosse ou é melhor que a outra, né? Mas na questão do texto, a autora traz como a sociedade branca, a elite, né, fosse a melhor, fosse o modelo a ser seguido, enquanto o outro era banal, errado, irracional. Então, a partir desse conceito, eles tinham um propósito mesmo de eliminar esses povos, as suas características, a cultura e os elementos africanos da população brasileira com aquele olhar, como a própria autora diz, de atraso. Pensar em música brasileira sem música negra? É possível pensar em dança brasileira sem dança negra? É preciso pensar em arte plástica brasileira sem tirar a contribuição dos negros? Bom, meninas, e uma pergunta que eu tenho para vocês, né? Como esses mecanismos eles foram utilizados para a exclusão do negro, africano, brasileiro e afrodescendente, que ela cita na página 27? Bom, isso deu, né, conforme a urbanização, né, que foi um dos meios que eles utilizaram como, por exemplo, o período da Belle Époque, que fundia nos países europeus e refletia no Brasil, com uma estrutura de civilização estruturada e branca. E houveram mudanças, né, Amanda? Sim, mesmo. Eles queriam tanto uma civilização padronizada, que até as questões das paisagens nas cidades foram mudadas, seguindo um padrão francês e inglês, adotando com novas infraestruturas, espaço de lazer,
vias alargadas, entre outros. Então, eles queriam mesmo higienizar as cidades, levando uma nova estética, né? Destruindo o velho e criando o novo. E além disso, a gente sabe que a Europa ela tinha em mãos um forte poder científico, devido justamente a todos os males que eles acabaram provocando nos outros povos, que acabava tirando a autoridade desses e tomando isso para si. Justamente, Duda, eles tinham esse olhar de superioridade racial, né? Com a justificativa de que eles conquistavam algo e esses povos inferiores não tinham nada a oferecer, né? Verdade. E ainda retomando esse tema aí do eurocentrismo, que refletiu e que ainda reflete muito no nosso país, né, no Brasil, como vocês retratariam essa questão da tentativa de esquecimento de uma raça em favor da outra? E como é que isso ainda pode ser visto, mesmo depois de muitos anos aqui no Brasil? Então, Eduarda, a exclusão do negro era cada vez mais evidente na sociedade, né? E isso também se deu por meio das ideias racistas e higienistas, que se baseavam supostamente na ciência, para o processo de apagamento da cultura e sociedade negra, favorecendo cada vez mais a branquitude e seus valores econômicos, esquecendo assim, né, a cultura e o referencial do negro. Exatamente, Amandinha. Então, eu trago aqui agora uma frase de Lélia Gonzalez, que ela cita mais ou menos assim: a imagem do negro é sempre a do inferior, do submisso, do que se adapta. A única coisa que a sociedade brasileira sabe é esconder, escamotear e negar nossa identidade. Bom, essa frase de Lélia, ela destaca como o eurocentrismo se manifesta na maneira de como as identidades negras foram distorcidas, apagadas e ao longo da história, criando uma narrativa que nega e invisibiliza as contribuições culturais e sociais dos negros na formação do Brasil. Bom, meninas, então esse o preconceito racial, né, construído por essa elite brasileira que vocês tanto citaram, ele foi adotado como algo apenas biológico? Bom, Vívia, não. Isso por questões sociopolíticas mesmo, né? Que além disso vive em sua plenitude a esfera do darwinismo social, como Julie mencionou anteriormente, que visava cada vez mais os ideais de branqueamento, né? Favorecendo uma sociedade limpa, bonita e estruturada. E assim, gente, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Discutimos aspectos cruciais sobre a construção da identidade brasileira, especialmente através da lente do texto Políticos e Negros no Brasil, de Maria das Graças. Como vimos, a racialização da sociedade brasileira não foi um fenômeno isolado, mas parte de um processo maior de exclusão, construção de uma civilização ideal e manutenção de um sistema de poder baseado nas elites, que continuam a moldar as estruturas sociais até os dias de hoje. As ideias de eurocentrismo e a tentativa de apagar a história e a contribuição dos negros no Brasil têm raízes mais profundas. A perseguição e o marginalismo sofridos por essa população estão entrelaçados com questões socioeconômicas e políticas que ainda reverberam no nosso país. A resistência e a luta pela identidade negra continuam e, como discutido, é essencial refletirmos sobre como essas questões ainda se manifestam nas desigualdades e nos preconceitos cotidianos que vemos em nossa sociedade atualmente. Então, estamos finalizando agora, né, meninas? E agradecemos a todos pela companhia, pela reflexão também. Esperamos que esse episódio ele tenha contribuído, né, para ampliar o olhar sobre as complexas relações entre raça, política e identidade no Brasil. Até o próximo episódio do Papo Universitário na UNEB.